Olá, eu sou o Enxadrezando. Estamos fazendo uma série de vídeos com padrões de cheques mates com várias peças do xadrez. Nos dois primeiros vídeos dessa série, foram destacadas as posições realizadas com o cavalo. No vídeo anterior, nós mostramos algumas posições com o bispo. Dando continuidade a esse quarto vídeo dessa série, nós vamos mostrar mais algumas posições de finalizações no xadrez envolvendo os bispos. Posição 1. Essa posição já apareceu aqui nessa série, mas gostaríamos de reforçar a informação. Primeiramente vamos destacar o posicionamento da dama. Ela forma uma espécie de caixa que cerca o rei do oponente, e o peão do próprio adversário atrapalha a fuga do mesmo. E o bispo fecha a partida na única diagonal possível para ganhar o jogo. Posição 2. Essa posição é muito semelhante à posição do vídeo anterior, mas dessa vez quem finaliza a partida é a dama. Na imagem, nós tiramos todas as peças do tabuleiro para ficar mais fácil de identificar o padrão. O bispo tem uma função muito importante, pois ele corta a diagonal na frente do rei, impedindo ele de fugir por esse caminho. Antes de partir para a resolução desse problema, é importante garantir a segurança da dama. Mas vamos para o exercício. O padrão não está montado ainda, então vamos jogar o bispo atacando a torre. A torre é avançada para C2. Dama em H5 prepara o cheque-mate estudado nessa posição. Os lances ideais envolvem proteger o cheque-mate com o cavalo em F3, bloqueando a entrada da dama, e ativando a proteção da torre. Mas caso ele cometa uma gafe acreditando que está ganhando um cavalo, então eles vão perder a partida, depois que a dama ir para D1. E depois da torre cobrir o cheque. Dama por torre, cheque-mate. Posição 3. Nessa posição, a dama tira a maior parte das casas de fuga do rei do adversário, então dar o cheque com a dama significa que você estará dando mais espaço para a fuga do rei. Com isso na cabeça, precisamos de outra peça para fechar a partida. As peças estão quase posicionadas, porém ainda temos que eliminar a torre na última fileira, e tirar o cavalo da frente da dama. O mais importante é manter o oponente preocupado com a derrota. Então vamos capturar a torre dando o cheque, obrigando o oponente a fazer uma jogada ruim. Por exemplo, cavalo captura a torre. Então dama dá um cheque na fileira do fundo. O rei só pode ir para A7. E o bispo dá o cheque-mate. Caso o adversário fuja com o rei para A7. Então a dama vai para D4, cheque. Peão cobre o cheque, e dama por peão entrega o cheque-mate, entrando em um outro padrão, mas dessa vez, o bispo dá o suporte para a dama. Posição 4. Essa combinação de bispo e dama é muito eficiente quando se toma a iniciativa na partida. Enquanto o bispo cuida para que o rei do adversário não fuja pela coluna G, a dama dá o cheque-mate. Outro ponto interessante nessa posição, é a ajuda que o peão do oponente dá ao cheque-mate, pois ele também impede que o rei fuja. Partindo dessa posição, podemos perceber a proteção que o bispo dá para a entrada da dama, empurrando o rei para a coluna H. Nesse momento, tanto faz o rei ir para H1, ou para H2, pois o cheque-mate vai ser dado do mesmo jeito. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Posição 5. As brancas estão com uma torre a menos, porém estão com os pares de bispos muito bem posicionados. As pretas, apesar da torre a mais, têm uma das torres fechada no canto sem ter como jogar. Vamos começar tirando o cavalo dessa posição dando um cheque. Torre captura. Torre em C5, cheque. O rei só pode ir para D8. Perceba que o cheque possibilitou a captura da dama com o bispo. Mas antes vamos dar o cheque com o outro bispo, tirando mais uma casa do rei do oponente. O rei vai para E8. Torre em C8, cheque-mate.
Se o oponente cobrir o cheque com a torre, então dama em D6, ameaçando o mate em B8, ou em E7. Se torre em A1, dando o cheque, o bispo volta para cobrir. Posição 6. Esse padrão de mate é muito comum e muito bonito. Os dois bispos agindo em conjunto, fechando as diagonais do rei do oponente, e acabando com a partida. A lenda, e grande mestre do xadrez Mikhail Tal, tentou dar esse cheque-mate em uma de suas partidas. Você pode acompanhar a história dessa partida no vídeo que vamos deixar nos cards. As peças pretas estão em clara vantagem, pois o bispo de casas pretas está numa grande diagonal, que tira um pouco da mobilidade do rei do oponente. As damas estão se desafiando, e o bispo de casas escuras das peças brancas está atacando as duas torres das peças pretas. Como visto, a troca das damas não vai ser vantajosa para as peças brancas, pois vai abrir a diagonal que dá a vitória para as peças pretas. Sabendo disso, as pretas capturam a dama do oponente. Se peão capturar a dama, então as pretas ganham a partida com bispo em H3, cheque-mate. E se não capturar, seguimos com uma grande vantagem material. Posição 7. Essa posição só aconteceu por conta de um erro do oponente, que nós vamos explicar mais tarde. Mas aqui temos a torre impedindo o rei de sair pela coluna C, e o bispo dando o cheque-mate. Nós temos uma leve vantagem para as peças pretas nessa posição, inclusive um bispo muito forte na diagonal atacando a nossa torre. Vamos tirar a torre do ataque, posicionando-a na coluna aberta mais próxima do rei. E aqui está o erro fatal das peças pretas. Como dito, o bispo estava muito bem na posição em que se encontrava, e não havia a necessidade de movê-lo, muito menos de atacar a torre de uma forma tão inocente. Temos em nosso canal uma playlist com 100 dicas para melhorar no xadrez. É uma série muito instrutiva que nós vamos deixar nos cards, caso você queira acompanhar. Dama por B6 é um lance brilhante que acaba com a partida. Peão por dama, lance único. E bispo por peão dando o cheque-mate. Algo curioso que aconteceu ao fazer esse estudo é que, nessa posição, tanto faz você sacrificar a dama, ou o bispo, ambas as jogadas vão terminar em cheque-mate. Porém, se você sacrificar a dama, a engine classifica essa jogada como brilhante. O que não acontece se você capturar primeiro com o bispo. Posição 8. O apoio do bispo nessa posição é a de cravar o peão, impedindo ele de capturar a nossa dama. Esse exercício já apareceu algumas vezes para mim, e sempre com algum aspecto diferente, mas sempre com o mesmo padrão. O peão cravado pelo bispo, o outro peão que impede o mate e que deve ser eliminado, e, nesse caso, a torre preparada para dar o cheque, e ser sacrificada no processo. Torre em G6 é um lance brilhante, pois será esse sacrifício que abrirá a defesa do oponente para podermos dar o cheque-mate. O único lance possível é a captura da torre com o peão da coluna H. E dama em G3, dando um excelente cheque-mate. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses dois vídeos para você assistir na sequência.